Eba, essa semana que passou foi agitada, né? Primeiro a gente teve um juiz numa audiência numa vara de família que simplesmente detona com a Lei Maria da Penha e diz umas frases assim, uma coisa que aprendi na vida de juiz, ninguém agride ninguém de graça, ou seja, está querendo dizer que a mulher apanhou porque ela tinha motivos para apanhar. Cretino. Outra coisa que ele fala, qualquer coisinha vira lei, Maria da Penha. Não, companheiro, qualquer coisinha não. As mulheres são vítimas, então precisava ter sido feita uma lei, Lei Maria da Penha, uma política pública que controlasse esse furor histórico e estrutural dos homens sobre as mulheres. A gente lamenta, pelo menos pelo que a gente viu falar, ou perdão, ouviu falar, é que o promotor público ficou silente. Será que é complacência? Será que é corporativismo, embora sejam de categorias diferentes, mas um corporativismo de gênero? A gente pensa nisso. Outra coisa foi o deputado paulista que praticou o crime de importunação sexual contra uma colega sua. Um estúpido, desculpa o termo, um escroto. O cara chega, as imagens mostram claramente ela conversando e ele dá uma encaixada nela e põe a mão no seio dela. Isso é importunação sexual. Isso é crime. Inclusive há um vídeo, a gente vai botar aí em cima para você dar uma olhada, para aprender legal o que é importunação. E é interessante a gente observar, né, que os assediadores, os estupradores, os abusadores, eles não são monstros. Eu às vezes vejo algumas mulheres falando assim, é um monstro. Não, eles não são monstros. Eles são políticos, são juízes, são senadores, são pastores, são padres, são monges, são professores, são diretores e reitores de universidade. Eles são homens comuns, chefes de família, amam as suas sogras, amam as suas esposas, alguns até têm ciúme, né, doentio das suas esposas, mas acham que podem fazer isso com os corpos das mulheres. Por quê? Porque isso é a cultura patriarcal, que acha que nós mulheres somos inferiores, que acha que nós mulheres temos um corpo que fala para dar prazer a eles. E é a gente que tem que mudar essa lógica. É... E o que dói, na verdade, né, nessa lógica perversa patriarcal, é que a gente percebe que há uma indignação seletiva. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente denuncia, por exemplo, um pastor de esquerda, militante, caem de pau em cima de mim, caem de pau, aliás, cair de pau é terrível, né, essa expressão, porque tem de fato uma conotação sexista, né, mas enfim, falam mal, chamam de maluca, inventam coisa. Por exemplo, tem gente dizendo que eu, que sou filiada a um partido de esquerda desde a fundação dele, que foi em 80, e sempre fui de esquerda, tem gente dizendo que eu estou recebendo dinheiro da direita para falar mal de uma frente de evangélicos e de um determinado pastor que é sim um assediador.
É engraçado, eu não vejo ninguém falando, nenhuma voz, nenhum homem comprometido com o evangelho, nenhum pastor comprometido com o evangelho, nenhum comprometido com os direitos humanos, nenhum fazendo autocrítica, nenhum. Ou seja, então é uma indignação seletiva, né? Mas enfim, o que eu espero de fato é que esse juiz seja exemplarmente punido e que esse deputado perca o seu mandato por falta de decoro parlamentar e que seja preso, porque o crime de importunação sexual, ele prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão. Então não é qualquer coisinha, não, é coisa muito séria. E aí, aliás, e a propósito, né, a gente está assim na véspera de Natal, eu queria mostrar um livro para vocês que eu me dei de presente. Aliás, meu aniversário é 31 de dezembro, oba, quase que eu não nasço, enfim. E é um livro muito interessante, Seja Homem, JJ Bola. É o prefácio do Emicida, também muito interessante. E o subtítulo é A Masculinidade Desmascarada. E é muito interessante porque esse cara, ele é um poeta, educador congolês. Nós sabemos o tamanho, né, assim, da herança patriarcal nas sociedades africanas, nos países africanos. É cruel demais. Eu conheço um carinha, não sei se ele é de Gana, agora me deu um branco, que a família dele tem muito dinheiro. E o avô dele faleceu e a mãe desse menino, ela não recebeu nenhuma herança. Por quê? Porque ela é mulher. Né? Em muitos países africanos ainda se faz a mutilação clitoriana. Por quê? Porque isso é ranço patriarcal. A mulher não deve ter prazer, porque o clitóris é para isso, é para dar prazer para a mulher, né? A mulher, para ter filho, não precisa do clitóris. Então, tiram o clitóris da mulher. Ou seja, e esse carinha congolês, ele tem uma fala muito interessante e ele fala sobre a masculinidade desmascarada, que eu quero ler para vocês. Ele fala assim: esse é um dos motivos pelos quais decidi usar o subtítulo A Masculinidade Desmascarada, porque os homens são ensinados a usar uma máscara, uma fachada que desde muito cedo encobre como estamos nos sentindo de verdade, que oblitera nossas questões internas. E porque a sociedade é, em geral, patriarcal, no sentido de favorecer os homens para que eles ocupem posições privilegiadas. Ela faz parecer que os homens não experimentam qualquer tipo de sofrimento íntimo. É como uma faca de 2 gumes, uma panaceia venenosa. Ou seja, em outras palavras, o sistema que coloca os homens em vantagem na sociedade é essencialmente o mesmo que os limita, inibindo o crescimento pessoal e, no fim das contas, levando ao colapso dos indivíduos. Nós, mulheres, já avançamos muito na nossa luta feminista, mas a nossa luta, às vezes, dá a sensação de que é em vão. Sabe por quê? Porque se vocês, homens, não refletirem, não fizerem autocrítica, não pararem de proteger os seus amigos que são assediadores, que são estupradores, que praticam uma masculinidade tóxica, não vai mudar muito.
E aí eu quero, assim, te oferecer esse livro. Quero te oferecer esse livro que eu acho que vai ser muito legal você ler, aprofundar, porque tá na hora de vocês, homens, reverem com urgência essa masculinidade equivocada de vocês. E eu falo isso com muito carinho, eu falo isso com muita angústia, exatamente pelo que eu acabei de falar. Não adianta nada nós mulheres lutarmos, avançarmos e juizecos como esse que eu acabei de falar para vocês e políticos escrotos como esses têm atitudes como essas e pastores militantes espirituais demais, santos demais, assediam escancaradamente mulheres, padres, bispos. Quero indicar para vocês também um filme, documentário, na verdade, Exame de Consciência, que mostra a quantidade de homens que foram abusados sexualmente por padres espanhóis. Tem uma cena que é cruel, que você tem vontade de socar um dos abusados, já velho, né, já maduro. Ele acha o endereço do padre e ele bate na casa do padre, o padre desce e aí ele fala, você lembra de mim? E o padre, não lembro. Talvez não lembrasse mesmo, né? Porque o cara era criança na época. E aí ele se apresenta e o padre fala, não sei quem é você. Sabe, você me abusou quando eu era criança. Não sei. Pois é, esse é o problema. Os assediadores, os abusadores, eles não sabem, eles esquecem, não é? Tadinhos. E aí eu também quero indicar para você um documentário muito profundo que é feito por um homem que se chama O Silêncio dos Homens. Acho que eu já fiz isso em outro vídeo, mas é muito importante. E quero falar de um trabalho, de um grupo, existem vários grupos, mas de um grande amigo, um querido amigo, que é o Alexandre Gonçalves, que ele tem um grupo em Campinas que se chama Eles e Elos, que é exatamente para que vocês homens discutam essa masculinidade tão equivocada que vocês têm vivido. Se vocês quiserem, o Alexandre nem sabe que eu estou fazendo propaganda desse grupo, por enquanto tem se reunido, né, remotamente por causa da pandemia, mas é muito bacana a proposta e tá na hora. E, aliás, a propósito, eu já fiz um curso sobre isso e eu tô pensando seriamente em abrir um grupo para discutir com homens sobre a masculinidade de vocês. Será que vocês topam? Será que vocês aceitam uma feminista fazer essas provocações necessárias e urgentes? Ou não? Então, gente, tá difícil, o nosso Natal tá muito difícil. Eu espero que você tenha muita consciência que já passou da hora de você rever a sua prática de masculinidade, de você rever a sua postura sexista, de você rever a sua complacência com assediadores e abusadores só porque eles são de esquerda ou são cristãos progressistas e de esquerda. Eu também sou de esquerda, mas eu não posso me calar. Eu tenho que levantar minha voz e dizer chega. E aí volto a reiterar, você, minha amiga, minha irmã que sofreu assédio, você que sofreu abuso sexual, por favor, denuncie. Se quiser, fala comigo. Eu sei que dá medo, eu sei que às vezes a gente acha
que não dá certo, mas vá a uma delegacia. Hoje tem muito jeito de você denunciar sem que você precise estar presente numa delegacia. Eu posso te passar um telefone da Secretaria de Direitos Humanos, porque a Damares quer que isso funcione. Então tá funcionando de fato. Quando você denuncia, eles imediatamente mandam para uma delegacia próxima à sua casa. E você precisa denunciar. Eu fiz hoje à tarde uma provocação com um irmão que eu nem lembro o nome dele. Quando eu falo denuncia, que ele conta que um pastor fez a mesma coisa que esse deputado fez. E ele falou, faz comigo que eu quero ver. E aí eu perguntei, por que você não denuncia? Ah, não, porque senão a gente pode responder a processo. Olha, eu vou te falar, a fala da mulher é que conta. Então, não tenha medo de denunciar, mas eu quero pedir a você, meu irmão, você que luta pelos direitos humanos, enquanto você acobertar os seus amigos pastores, bispos, deputados, companheiros de esquerda, que você sabe que são abusadores e assediadores, perdão, mas você está sendo cúmplice. Então é hora da gente mudar essa prática. E aí nós, mulheres, nós, companheiras, sejamos feministas. Não tenha medo, não seja mais ignorante. Tem gente que fala, eu não sou feminista. Devia ser, porque feminista luta por igualdade, feminista luta por vida, enquanto o machismo não, luta pelo poder, pela manipulação, pela morte, pelo silenciamento das mulheres. E que o nosso Natal seja leve, fique em casa, celebre aquele nosso irmão mais velho, Jesus, que nos ensinou a respeitar as mulheres. Meu abraço, amemo-nos e denunciemos.